Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana de aula. Iniciaremos nossa aula hoje com o ensino religioso, certo? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os espaços sagrados. Nós vimos que além dos templos, aqueles construídos de 4 paredes, alguns povos, algumas religiões consideram também a natureza como um espaço sagrado, algum espaço aberto, com poucas construções, como um local sagrado. Na aula de hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre algumas etnias indígenas. Nós iremos conhecer sobre os seus costumes e também sobre as suas religiões, certo? Vamos iniciar aqui as atividades na página 36. Peguem o livro de vocês. Nós temos aqui na página 36, como título da nossa aula de hoje, a natureza como lugar sagrado. Nós vimos aqui no Brasil, existe uma infinidade de etnias indígenas, como as que vocês irão conhecer hoje. Observe aqui comigo nas imagens. Nós temos aqui a etnia Kayapó, logo aqui na outra imagem, a Yanomami, Chavante, Aparaí, Ticuna. Nós temos aqui também Guarani. Todas essas são etnias indígenas, tribos indígenas, nos quais elas têm costumes e crenças diferentes umas das outras, certo? Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Acompanhe comigo a leitura da página 36, a natureza como lugar sagrado. Vimos que além dos templos e de construções erguidas por seres humanos, a natureza é considerada um lugar sagrado pelos seguidores de algumas religiões. Vimos ainda que ela tem grande importância na vida dos povos indígenas. Além de fazer parte do cotidiano desses povos, a natureza está ligada à crença e às práticas religiosas de cada um deles. Sendo assim, em uma comunidade indígena, lugares como rios, florestas, mares ou montanhas garantem alimentos e outros recursos para a sobrevivência das pessoas e também podem ser sagrados para elas. Da mesma forma, diversos elementos naturais estão presentes nas atividades do dia a dia e também fazem parte das práticas religiosas indígenas. Alguns exemplos são água, terra, ervas, frutos, palha, madeira, pedras, penas e etc. As imagens a seguir mostram a presença de elementos naturais na arte, em práticas religiosas e em outras atividades realizadas por alguns povos indígenas. Então nós temos aqui a primeira imagem. Nós temos aqui um menino do povo Yanomami cozinha pão de mandioca em prato de barro. Aqui na próxima imagem, nós temos pintura corporal feita com tinta extraída de plantas para a cerimônia do povo indígena Kayapó no Amazonas, na Amazônia. Então nós vemos aqui, ele está se preparando para uma celebração religiosa, uma cerimônia dos povos indígenas através da pintura. Então nós temos aqui, nessa imagem, a arte e também a religião. Na página 37, nós temos aqui povo Chavante dançando em uma comemoração. Então nós vemos aqui, fazem parte da cultura e dos costumes deles fazerem esse tipo de comemoração com seus adereços e corpos pintados.
Na próxima imagem, nós temos chocalhos de semente e cocares de penas usados em comemoração dos povos Guarani. Então, nós temos aqui, nós vimos nessa imagem a arte, né? Através do chocalho que eles fazem e também do cocá. Eles usam em comemorações de costume dos povos deles. Na próxima imagem, nós temos aqui arte indígena com penas de aves da fauna brasileira. Mais uma vez, nós estamos falando sobre a arte desse povo indígena. Próxima imagem. Máscara utilizadas em práticas religiosas dos povos ticuna. Então, aqui nós temos aqui um tipo de arte que eles fazem aqui as máscaras para utilizar em alguma celebração religiosa. Faz parte da religião deles, né? Usarem esse tipo de máscaras. Aqui na última imagem da página, nós temos aqui trajes para cerimônias e cestaria do povo Aparaí. Então, nós temos aqui os trajes e as cestas que eles fazem parte da arte e também do costumes deles. E também nós temos aqui, nessa mesma imagem, a religião, porque eles fazem esses trajes para participar de alguma cerimônia religiosa. Vimos aí então que os povos indígenas, eles têm assim a natureza como um elemento bastante forte, bastante significativo para eles. Então tem alguns lugares como rios, frutas, árvores, que são sagrados para eles e possuem um significado de acordo com seus costumes e com as suas religiões. Agora nós iremos falar sobre narrativas sobre lugares sagrados aí na página 38 do livro de vocês, certo? Aqui nós iremos descobrir qual é o mito sobre o surgimento do Monte Roraima. Vocês sabem o que significa mito? Veja a seguir o significado segundo o nosso dicionário Aurélio. Como vocês viram, mito é uma história, uma narrativa que é passada de geração em geração, dos mais velhos para os mais novos, que explica determinado acontecimento ou surgimento de algo ou de algum lugar, certo? Então, geralmente os mitos também nos trazem um ensinamento. Os mitos fazem parte também dos costumes, das tradições e das religiões dos povos indígenas. Cabe a nós respeitar e valorizar cada religião e cada tradição, certo? Aqui na página 38 de vocês, nós vamos saber sobre o surgimento do Monte Roraima, o mito sobre o surgimento do Monte Roraima. Vamos lá, acompanhem comigo. O surgimento do Monte Roraima. Há muito tempo, na região norte do Brasil, próximo à fronteira com a Guiana e com a Venezuela, não existia nenhuma elevação, ou seja, as terras eram retas, planas. Os povos indígenas que viviam ali caçavam, pescavam e coletavam frutos para se alimentarem. Certo dia, nasceu uma bananeira especial e uma ordem divina foi dada. Ninguém deveria tocar nela ou em seus frutos, pois era uma árvore sagrada. Entretanto, alguém desobedeceu essa ordem e derrubou a bananeira sagrada. E aí, o que aconteceu depois que alguém desobedeceu? Para descobrir, vocês irão continuar lendo aqui
o texto, o mito sobre o surgimento do Monte Roraima. Aqui na página 39 do livro de vocês, vocês irão fazer uma atividade, somente a primeira atividade. A atividade da sessão brincar e aprender, nós não iremos realizar nesta aula de hoje. Vamos lá. Siga as indicações para representar por meio de desenhos as etapas do mito do surgimento do Monte Roraima. Então, aqui no primeiro espaço, você vai desenhar a terra onde os indígenas moravam, eram assim. Então, você vai desenhar como que a terra era antes de surgir a bananeira, antes de alguém desobedecer a ordem divina, como que era antes, no princípio. No espaço número 2, você vai desenhar referente à seguinte frase: um dia surgiu uma planta sagrada. Que planta era essa? Como que ela surgiu? Use aí sua imaginação e desenhe. No espaço número 3, você vai desenhar referente à seguinte frase: a desobediência humana teve consequências. Quais foram as consequências? Você vai representar através de desenho. Número 4. Depois disso, a região ficou assim. No final, depois que houve a desobediência e que a natureza se enfureceu, como foi que ficou o Monte Roraima? Você vai desenhar, tá bom? Faça desenhos e também pinte os seus desenhos, certo? Essas são as atividades de hoje. Espero vocês na nossa sala virtual, onde iremos dialogar um pouco mais sobre o mito do Monte Roraima e também sobre os costumes religiosos e seus lugares sagrados dos povos indígenas, certo? Espero vocês e até a próxima aula.